Bem, artes marciais existem já fazem alguns milhares de anos. A gente sabe que a origem delas se deu lá no Oriente, Japão, China, Índia. Mas existe uma arte marcial em especial que eu acredito que muda a vida de qualquer pessoa. Obviamente, artes marciais mudam e moldam comportamentos pelo mundo há muitos séculos. Mas se você quer saber como o jiu-jitsu pode transformar a sua vida, fica comigo aqui nesse vídeo. Antes de mais nada, eu preciso dizer que o vídeo de hoje foi inspirado por dois vídeos que eu acabei passando aqui pela internet e que eu achei excelentes. A forma como foi abordado. Um é do artista Russell Brand, numa entrevista do podcast do Joe Rogan. E a outra foi de um outro youtuber aqui, o Will Brooks, falando sobre 9 aprendizados que ele teve com jiu-jitsu. Eu achei interessante porque a gente sabe, muitas pessoas, mesmo hoje, depois de tanto tempo, ainda carregam uma certa imagem preconceituosa com a arte marcial. Não é para menos, lá nos anos 80, a forma como a arte marcial se popularizou aqui no Brasil, digamos que não foi das melhores, não foi pensada estrategicamente, mas foi o que deu certo. E eu pratico a arte marcial desde 2009, mas antes de começar a praticar o jiu-jitsu lá com 22 anos, em 2009, eu era garoto e me matricularam numa escola de judô. Quem não sabe, eu já expliquei em outros vídeos por aqui, porque eu já falei muito e falo muito sobre jiu-jitsu. O jiu-jitsu é uma arte marcial derivada do judô. Sim, foi criada lá no Japão. A gente pode dizer que ambas são derivadas do jiu-jitsu, que era a arte marcial de autodefesa do samurai. Lá em 2009, com 22 anos, eu resolvi começar no jiu-jitsu e já com aquela experiência de mais novo no judô. Hoje, 2023, eu tenho 35 anos e alguns hiatos na arte marcial. Esses hiatos foram suficientes para entender o quanto ela é importante para a minha vida e quanto ela pode transformar a vida das pessoas. Tanto que eu acabei tatuando aqui no meu braço a importância do jiu-jitsu para mim. Foi importantíssimo na minha fase de recuperação do burnout, principalmente para suscitar e renovar a minha autoconfiança. Eu acredito que essa é a principal fonte de mudança que pode ajudar qualquer pessoa na arte marcial. É sim a autoconfiança que o jiu-jitsu constrói em qualquer indivíduo que começa a treinar. Isso é, sem dúvidas. A verdade é que qualquer esporte de combate é muito útil para o seu desenvolvimento humano, principalmente para o desenvolvimento da sua confiança. Uma vez que você é treinado numa arte marcial, num esporte de combate, isso significa que você fica mais confiante para enfrentar as adversidades do mundo. Não podemos esquecer que a gente vive sim num mundo em que a violência faz parte. Não podemos fechar os olhos para isso. Não que você, ao ser treinado numa arte marcial, vai sair distribuindo violência. Mas é muito melhor você ser treinado e não utilizar do que precisar utilizar e não ser treinado. Logo, além da confiança, outra coisa que a arte marcial treina no seu âmago, no seu espírito, é sim o autocontrole. Mas a gente vai passar sobre os 5 aprendizados que eu acredito que podem mudar a vida de qualquer pessoa na prática do jiu-jitsu. O primeiro aprendizado que eu tenho certeza que você vai perceber com o jiu-jitsu é que ele desenvolve a sua disciplina e a sua consistência e constância. Não adianta, o jiu-jitsu é um esporte de repetição. O tatame não mente. Se você não treina, você não evolui. Então você precisa fazer constantemente, repetidamente, aquela posição, aquele treino. Muitas vezes você já mais graduado, como é o meu caso. Hoje eu estou na faixa marrom. Existem dias que você precisa repassar por diversas vezes posições que você fez ainda quando você era faixa branca e que são posições de iniciante. Mas o que acontece é que ao desenvolver esse tipo de mentalidade em praticar perfeitamente o que precisa ser praticado, porque é a prática perfeita que torna perfeito, que faz você dominar a técnica, faz com que você se torne mais disciplinado. Um outro detalhe é que o jiu-jitsu é um esporte que demanda muito do seu corpo e da sua mente. Mas não se assusta não, ele demanda muito do seu corpo. No início você vai perceber que ao treinar, depois de sessões mesmo curtas, de 1 hora de treino, você vai sentir o seu corpo um pouco
fadigado, um pouco cansado, dolorido. Isso é normal, depois de um tempo você se acostuma. Mas não adianta nada para a sua recuperação, para a sua evolução, você ter um estilo de vida desregrado. Excesso de bebida alcoólica, fumar, dormir mal, virar dias, trocar dia pela noite. Não tem mistério. Se você tem um estilo de vida desregrado, naturalmente sua evolução será mais lenta. Isso se houver alguma evolução, porque geralmente esses comportamentos puxam para um comportamento vicioso que te afasta do tatame. E então, estar no tatame é muito mais interessante. Quanto mais você treina, mais você evolui. Quanto mais você evolui, mais você quer treinar. Logo, a arte marcial desenvolve uma capacidade de disciplina incrível. Especialmente se você coloca seu filho ainda pequeno. Já vi relatos, inclusive dentro da academia que eu treino, de mães que falam que os filhos se tornaram muito mais disciplinados, obedientes e melhores comportados, vamos dizer assim, depois que passaram a praticar o jiu-jitsu. Professores notam isso também no comportamento dentro da escola. É incrível como que a arte marcial pode sim, de fato, melhorar e vai te ajudar a construir um comportamento mais disciplinado. Vai te ajudar, então, ao quê? A você alcançar o que você precisa, para você fazer o que precisa ser feito. Outro aprendizado que a arte marcial traz muito forte é o desenvolvimento da capacidade de tomar decisões, especialmente sob pressão. Cara, você nunca vai estar pensando sobre um problema pessoal ou qualquer outro tipo de problema que estiver acontecendo com você se você tiver um adversário tentando te estrangular. Logo, você começa a hiperfocar, você foca no que realmente importa. E quando você foca no que realmente importa, você vai tomar melhores decisões. Não tem mistério. Tomar melhores decisões significa que você vai atacar os 80-20, o que realmente importa, o pilar do problema. Eu já havia falado sobre isso num vídeo anterior, que está bem aqui, linkado bem aqui, que eu falei sobre jiu-jitsu mental, que é um termo que o Jocko Willink, um Navy SEAL, que eu também já falei sobre aqui no canal algumas vezes, ele desenvolveu. E o jiu-jitsu mental é uma forma de te ajudar a tomar melhores decisões. Bruce Lee falou, e eu acredito que isso, independente se é Wing Chun, Kung Fu, Jiu-Jitsu, a gente precisa ser como água. Tomar boas decisões, a gente precisa se adaptar à situação e saber ler os cenários. Sem dúvida nenhuma, praticar o jiu-jitsu vai te ajudar muito nisso. Então você vai aprender a tomar sim decisões melhores. E cara, isso daí você transporta para sua vida pessoal, para o seu trabalho. Você vai saber e entender como aquela decisão vai afetar o seu próximo passo. E muitas vezes, por conta da disciplina que você desenvolveu, como eu falei anteriormente, você vai conseguir entender a reação em cadeia que isso causa. Se você vem percebendo que muitas vezes você não consegue ser persistente, resiliente, manter-se firme, focado em uma direção, recomendo você praticar o jiu-jitsu, porque o terceiro aprendizado que eu acredito que todo mundo aprende com o jiu-jitsu é desenvolver a sua resiliência, a sua capacidade de resiliência. Como o próprio mestre Fábio Gurgel já falou em diversos vídeos, você aprende a ficar confortável no desconforto. Quando você acha que evoluiu e agora de fato você vai estar dominando, seu adversário pode tirar uma posição da cartola e inverter o jogo. Então você sempre precisa estar disposto a entender que você precisa aprender a ficar confortável no desconforto. E essa resiliência mental te ajuda a levar para outras diversas situações. Imagina quando você tem que passar por uma situação estressante no trabalho. Quando você desenvolve essa capacidade mental de resiliência, com certeza não vai ser qualquer coisa que vai te afetar. Então é importante, e eu acredito que a arte marcial faz toda a diferença. Vou te contar um outro segredinho. Eu tenho quase certeza que se no período em que eu mais trabalhei, que eu ali entre 2016 e 2019, antes de eu ter o meu burnout, se eu estivesse praticando jiu-jitsu, com certeza muitos dos desafios que quase me fizeram desistir, eu teria superado. Quando eu amarro a faixa preta, ou a branca, ou a amarela, ou a azul, a roxa, não importa a faixa, eu deixei de ser o Ice Blue, tô no tatame, mano. Saí da minha zona de conforto. Uhum. Ali eu saí da minha zona de conforto. Então
eu realmente tô dominando o meu monstro. Eu vou ter que aprender, vou ter que me adaptar, vou ter que sofrer, vou ter que aprender a apanhar. Porque o difícil na vida é você aprender a apanhar. Pode crer. Mas por quê? Esse período foi um período que eu vivi um hiato da arte marcial. E acabou que eu fiquei um pouco mais mole. Acabei perdendo um pouco dessa dureza que os aprendizados que a arte marcial traz para o nosso dia a dia. E os 2 últimos aprendizados, eu acredito que eles funcionam como um bônus, porque todos eles funcionam em conjunto. O 4º aprendizado é que a arte marcial ajuda a aliviar o estresse. Cara, você já experimentou ir pro tatame depois de um dia estressante e dar um super treinão? Não importa se você ganhou ou perdeu, se você foi bem ou foi mal. Você sai do tatame realizado. Você entra, pelo menos é o que acontece comigo, num estado de flow e independente do que aconteça ali, você sai com a sensação de que valeu a pena. O alívio do estresse que a arte marcial traz é incrível. E, obviamente, como eu já falei, não adianta nada você chegar lá e achar que vai se pensar no seu problema estressante do trabalho, da família, da falta de dinheiro, de qualquer coisa. Quando tem alguém tentando te estrangular, não é mesmo? Enquanto a melhora do seu condicionamento físico e cerebral acontece por um treinamento, obviamente, em conjunto. Jiu-jitsu tem um dos sistemas de evolução mais lento das artes marciais. Você começa na faixa branca, azul, roxa, marrom e preta. Tudo isso leva no mínimo 10 anos. Você precisa aprender uma variedade de posições, uma variedade de situações. Não que você vai memorizar 100% tudo, mas você precisa pelo menos absorver o conceito. E isso depende de tempo. Você precisa comparecer ao tatame, você precisa estar treinado fisicamente. Nada mais frustrante do que você estar treinando, sentindo que você está indo bem tecnicamente e acabar o gás. Simplesmente não conseguir fazer mais, você perder o fôlego e acabar deixando o seu adversário vencer porque você simplesmente precisa dar uma respirada. Não é nada pior e mais frustrante do que isso. Por isso que a melhora do condicionamento físico, como um esporte de combate que trabalha, sim, quase que de uma forma aeróbica e anaeróbica o nosso sistema de saúde como um todo. Nossa capacidade cardiopulmonar, nossa força muscular e, obviamente, nosso sistema cognitivo para prestar atenção nas posições, aprender as posições e saber como executá-las e, de fato, sair de posições. É isso. Esses são os 5 aprendizados que eu acredito que todo mundo pode ter com o jiu-jitsu. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo se você já pratica e qual foram os aprendizados que você teve. A gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.